Agora, vamos ao debate, então. José Eduardo Cardoso e Caio Coppola já estão comigo e presencialmente. Eu adoro dias assim. Boa tarde, bem-vindos. Vou começar pelo Caio. Caio, o pedido da PF enfraquece a imagem política que vem sendo construída pela ex-primeira-dama? Sim. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Zé Eduardo. Boa tarde à nossa audiência. Mesmo que, ao fim e ao cabo, não seja apurada qualquer responsabilidade da ex-primeira-dama, até porque a gente está falando, inclusive, de crimes contra a administração pública, e ela não ocupava nenhum cargo formal, né? Dizem até que a posição da primeira-dama ela é de cunho social, ela não está formalizada dentro da estrutura do Estado, esse tipo de coisa. E a gente está... pelo menos o inquérito da Polícia Federal, ele vai tratar de peculato, de lavagem de capitais, ela parece não estar implicada nisso. Ainda assim, né, você tem o seu nome associado a um escândalo, né, de delitos contra a administração pública. Então é uma obviedade que isso prejudica, sim, a imagem da ex-primeira-dama. Ao mesmo tempo, né, justamente, para os seus apoiadores, isso fortalece a ideia de que, tão logo ela anuncia as suas pretensões políticas, né, já começa é o que eu vou falar entre aspas, uma perseguição, né, à sua figura, e isso é muito nítido, né? Bastou que ela realmente, como, né, para usar um jargão popular, colocasse a cabeça para fora da janela, né, para a ventania se intensificar. Mas você acha, Caio, que não está sendo respeitado o direito legal? Os procedimentos, os trâmites até agora não estão sendo cumpridos em relação à primeira-dama, à ex-primeira-dama? Eu fui muito claro, né, Lu, em relação a esse inquérito das milícias digitais, que usa como pretexto uma postagem de rede social do ex-presidente Jair Bolsonaro para incluí-lo aí, né, na jurisdição do ministro Alexandre de Moraes e, num segundo momento, a meu ver, né, numa situação de pesca probatória, né, conhecida, né, no jargão americano como Fishing Expedition, a pretexto de investigar aquela questão do cartão de vacinação, começa a quebrar uma série de sigilos e de adotar uma série de medidas persecutórias em relação aos assistentes, assessores próximos de Jair Bolsonaro. Mas, enfim, a gente já está numa outra etapa, né, dos fatos. O que emergiu dessas investigações, sejam elas próprias ou não, são questões que devem sim ser apuradas. Vamos ouvir então o Zé Eduardo Cardoso. O pedido da PF enfraquece essa pretensão, essa imagem política da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Caio. Eu não acho que o pedido enfraquece. O que enfraquece são os fatos. Os fatos são avassaladores. Não há como... Eu avalio, pelo que li na imprensa, que embora ainda tenha muito a ser investigado, que já existem elementos suficientes para uma denúncia criminal, envolvendo inclusive o presidente e a ex-primeira-dama. Em relação a Mauro Cid, o pai, então nem se fala. Por que digo isto com toda a clareza do mundo? Os fatos são de uma evidência, né? Quer dizer, eu tenho presentes doados a alguém que não poderia dispor desses presentes. Esses presentes são levados ao exterior comprovadamente para venda, são vendidos. Há mensagens daqueles que assim o fizeram, dizendo que parte desse dinheiro seria devolvido ao presidente. Mais ainda, esta pessoa que organiza esta venda, o senhor Mauro Cid, chega a pagar contas da senhora Michele Bolsonaro, inclusive dar dinheiro para que ela pagasse. Ela diz que isso é verdade, mas que isso se devia ao fato de que o marido não permitia que ela usasse cartão de crédito. E agora, então, nós começamos a ver todo um conjunto de situações que se fecha. Não dá para dizer que o general não esteja, porque ele próprio envolvido, porque ele próprio fotografou o relógio e apareceu com a sua carinha por trás, ajudando o filho. O advogado do presidente vai aos Estados Unidos, o advogado do presidente vai aos Estados Unidos e paga para obter o relógio quando o Tribunal de Contas volta a pedir as joias. E me chamou muita atenção a nota do advogado, que não parece que tenha mentido. Ele disse que nunca pertenceu, nunca fez. Ele não disse que ele comprou o relógio, o que é o ponto central da acusação, porque parece que há inclusive um recibo com o nome dele. Parece que imagens da loja. As joias teriam sido transportadas no avião do presidente da República para os Estados Unidos. É avassalador.
Não dá nem no tempo que tem aqui para falar de tudo. Então, realmente quebrar o sigilo é o de mínimo. Em condições normais de ambiência e temperatura, vai se dizer, não, o sigilo não vai revelar nada. Claro, normalmente as pessoas que desviam dinheiro público não depositam nas contas. Mas, neste caso, eu acho que tudo começa a ser possível. A lambança é tão grande, organizações tabajaras chegam a um nível de perfeição que realmente pode até depositar dinheiro na conta. Tudo é possível, tudo é possível. E acho que ainda há muito mais coisa a ser investigada e apurada. Porque a cada dia é uma bomba que aparece. Então, com os fatos já dados, a meu juízo, e considerando que você tem sempre nas denúncias criminais a regra não do indúbio pro réu, mas do indúbio pro societate, a denúncia já pode ser oferecida, poderia ser oferecida. Mas ainda há que se investigar mais. Tem que se apurar mais. Fala aí do indúbio pro réu, por favor, O indúbio pro réu é o seguinte, na dúvida, é em favor do réu o direito penal. E é correto que seja assim, claro, mas isto no momento final do processo penal. Na hora em que o Ministério Público vai oferecer a denúncia tem que ser recebida ou não pela regra indúbio pro societate, ou seja, na dúvida para a sociedade, ou seja, abre o processo para que se possa ter o direito de defesa. Então, todo o conjunto de situações que estão colocadas aqui, me parece claramente já cercando o presidente, já envolvendo o presidente, já chamando a primeira-dama. Tanto que mais me chama a atenção, Luciana, apenas para concluir, é que Bolsonaro não deu explicação nenhuma. Na live que ele vai no sábado, ele fala boa tarde, etc, etc, a prisão do Cid é injusta, etc, mas não explica. Por quê? Por que ele não explica? Se ele falar que não sabe nada, que não viu nada, que venderam a joia sem ele saber, como é que vão ficar aqueles que, obviamente, estavam nesse processo? Podem ir para cima dele. Por outro lado, se ele disser que sabia, ele está se autodenunciando. Então, ou seja, ele está numa situação muito difícil em relação ao que ele vai verbalizar para explicar. Por isso ele silencia. Na segunda pergunta que eu fiz aqui ao Caio, se tudo está sendo tratado da maneira legal, respeitando o processo legal, você concorda? Concordo. Está havendo um inquérito, né? Está sendo apurado. Eu não acho que, como o Caio diz, seria um caso de fishing expedition. É um aquário que tem muitos peixes. Basta você pegar assim e falar assim, olha aqui, ó. É tão transparente o que está acontecendo, é tão clara a confusão, que não é uma pescaria que está se fazendo em águas turvas e incertas. É claro, sabe aqueles aquários transparentes em que você vê os peixes da corrupção circulando, você vai lá e pega. Me parece muito claro isso.